O resto é silêncio. Era uma pena a morte do rei, meu tio havia dito. Deveríamos sofrer a sua perda, e todos concordaram. Mas a honra da Dinamarca seguiria, em nome do meu falecido e amado pai. Minha mãe, então, seria coroada rainha ao seu lado. Fui agraciado com as palavras bondosas da Vossa Majestade, sendo relembrado de como deveria honrar meu pai e o reino, assim como ele havia feito anteriormente. Como se eu precisasse disso, porque sempre teu rosto carrega nuvens, perguntou o rei. Mal sabia ele que estava errado. O sol me aqueceria, mesmo nos confins da terra. Fui encontrado mais tarde pela surpresa ansiedade do meu amigo Horácio. Meu irmão, meu amigo, parte meu coração lhe dizer, mas foi reportada a aparição por 2 guardas. A expressão lívida em seu rosto pálido me tirou dos meus próprios pensamentos pungentes. O que está falando, homem? Esbravejei de volta. O fantasma de seu pai. E fora por curiosidade, ou mero luto, mas a ideia do fantasma do meu pai me atraiu como uma mariposa às chamas de uma vela. Terão guardas pelo castelo essa noite? Questionei. Horácio fez que sim, e meu plano estava feito. A aparição do meu pai não traria coisas boas. Disso eu tinha certeza. Temia que desgraças assolariam a Dinamarca. Ah, quem dera se a noite já chegasse. Horácio me acompanhou naquela jornada noturna, enquanto éramos envoltos num ar gélido e cortante da noite. Que horas serão agora? Meu amigo resmungou, mas não pôde responder. Que som aterrador é este? Ele perguntou, com uma expressão lívida. Não poderia esconder minha pouca vontade ao lembrá-lo de mais um dos banquetes dado pelo novo rei. Virou costume, pelo que vejo, Horácio riu. Meu amigo estava certo. Infelizmente, os antigos costumes haviam sido rasgados por meu tio, e suas cada vez mais frequentes comemorações nos traziam maus olhares pelos reinos vizinhos. Pedi aos anjos que me protegessem do fantasma e suas possíveis maquinagens malignas. Ao avistar a ação cruel do fantasma, me aprumei em guarda, enquanto Horácio tentava me impedir. Não tenho nada a perder, eu gritei. E não tente se colocar à minha frente outra vez, meu amigo, eu ralhei para Horácio. Sou o antigo rei morto, condenado em alma a vagar pelas noites e esconder-me pelos dias, até que seja finalmente vingado. Foram as palavras do fantasma dirigidas a mim. Surpresa me inundou enquanto questionava qual seria a vingança que buscava. A de meu assassinato, disse o fantasma. Quão mais surpreso fiquei ao saber que a morte do meu pai não fora natural. Então, um assassino tomou meu lugar e meu amor, e deturpa minha reputação. Eu não seria burro, é claro. O assassino tinha um posto. Meu tio, o novo rei. Mate-o por mim. Liberte-me ao descanso eterno, o fantasma disse, antes de sumir na noite. Na solidão noturna, sinto-me desolado. Peço aos céus o que devo fazer. Vingar-me por meu pai faria algum bem para a Dinamarca? Talvez como um sinal dos céus, Horácio me encontra, insistindo que lhe conte o que aconteceu. Jure que não contará dos acontecimentos para nenhum outro, lhe ordeno. E vejo meu amigo se ajoelhar em juramento. Apresso-me em explicar sobre o que descobrira com o fantasma e a vingança que me implorara. Cumprirei a promessa de vingança, eu disse, como se prometesse aos céus.
Meu tio não demorou a descer seus maníacos olhos sobre mim. Seu conselheiro, Polônio, ficou encarregado de descobrir mais sobre as loucuras que o rei achava que me assolava. Quando encontrei-me com Polônio, eu questionei sobre sua honestidade. Mas é claro, senhor, ele me respondeu, com suas palavras mentirosas. Mas sorri. Me ajude então, planeje uma peça em homenagem à coroação do nosso novo rei, eu lhe disse. O conselheiro não demorou a aparecer com uma manada de atores. A Morte de Gonzaga era o nome da peça que expliquei aos meus atores. Senti-me tolo pelo circo que formava em disposição ao fantasma, mas se algo pudesse, pesaria na consciência do meu tio. Os atores reproduziram a peça com perfeição, com todas as modificações que pedi. Havia deixado que Horácio ficasse de olho em meu tio, depois de assegurar ao rei que aquela peça não passava de uma homenagem. Imaginem minha surpresa quando, logo após o rei ser envenenado no palco, Horácio veio me avisar que o meu tio rei havia se retirado aos seus aposentos. A rainha, sua mãe, deseja vê-lo, senhor, ele me disse. Tive de ouvir as reprimendas de minha mãe quanto à peça, por causar o mal-estar do rei. Não evitei lhe dizer que a repreendia da mesma forma por casar-se com meu tio. Discutimos por longos minutos, quando uma batida no armário me assustou. Apontei minha espada contra o barulho, e assustei-me ainda mais com o cair de Polônio, morto aos meus pés. Havia matado o conselheiro do rei, mas não tão só, também o pai da minha amada e prometida Ofélia. Minha mãe acusou-me de estar louco. Ao que respondi não estar além do necessário. A notícia da morte de Polônio logo se espalhou, quando o rei contou para Laertes, filho de Polônio. Fui jogado aos lobos, chamado de louco e que havia perdido a cabeça, mas ao contrário, não havia. Infelizmente, Ofélia também havia escutado as notícias. Me afastei das balbúrdias do castelo depois daquilo. Havia muito o que pensar, se me entendem. Laertes continuava suas intermináveis falações nos ouvidos do rei, que por sua vez ainda não tinha criado coragem de ir contra minha mãe para acabar com minha vida. Mas não precisariam mais. Não. Eventualmente, chegou aos meus ouvidos a notícia de que minha linda e amada Ofélia havia morrido, mergulhada em sua própria tristeza. Enviei ao rei, então, uma carta, narrando-lhe que contaria sobre os últimos acontecimentos. Ser ou não ser? Eis a questão. O que é mais nobre? Sofrer na alma as flechas da fortuna ultrajante? Ou pegar em armas contra um mar de dores sem fim? Morrer? Dormir? Nada mais. E por meio do sono, colocar um ponto final aos males do coração e aos 1000 acidentes naturais de qual a carne é herdeira. Morrer? Dormir, dormir, dormir. Sonhar, talvez. Mas aqui está o ponto de interrogação. Por que no sono da morte que os sonhos podem assaltar-nos uma vez fora da confusão da vida? É isso que nos obriga a refletir. É esse respeito que nos faz suportar por tanto tempo uma vida de agruras. Pois quem suportaria as chicotadas e o escárnio do tempo, as injustiças do opressor, as afrontas dos orgulhosos, a tortura do amor desprezado, as demoras da lei,
a insolência do oficial, os pontapés que o paciente mérito recebe do incompetente quando o próprio poderia gozar da quietude dada pela ponta de um punhal. E quem tais fardos suportaria, preferendo gemer e suar sob o peso de uma vida fadigante e não pelo medo de algo depois da morte? Esse país desconhecido de cujos campos nenhum viajante retorna, e que nos baralha à vontade e nos faz suportar os males que temos em vez de voar para o que não conhecemos? Assim, a consciência nos faz todos covardes, e assim as cores nascentes da resolução empalidecem perante o frouxo clarão do pensamento, e os planos de grande alcance e atualidade por via desta perspectiva mudam de sentido e saem do reino da ação. Perdido em meus pensamentos, avistei Laertes adentrando o cemitério, carregando uma figura em seus braços. Poderia reconhecer Ofélia em meio a quaisquer outras pessoas. Me aproximei, na expectativa de poder velar seu corpo e lamentar a sua perda. Mas ao meu ver, Laertes ficou enfurecido. Sua culpa, ele gritou. Você a matou com sua loucura desenfreada. Não quero próximo dela, nem mesmo em seu sepultamento. Na época, posso ter perdido a cabeça, admito. Laertes e eu desatamos uma briga enfadonha, entre socos e chutes. Não podes me afastar dela, gritei de volta. Laertes então parou, me encarando. Resolveremos isso com espadas, em um torneio então. E eu concordei. Através de Horácio, soube que o rei havia apostado em mim. Obviamente uma tática para despistar as minhas suspeitas. Também me preocupo com quem conseguirá vencer essa batalha, meu amigo me disse. Mas eu conseguiria. Treinei a vida toda para esse momento, Horácio, eu lhe disse. No dia do duelo, estava preparado para o que eu precisava. Que Deus esteja ao seu lado, jovem Hamlet, disse o rei, seguido por uma onda de aplausos falsos. Ataquei Laertes com toda a raiva em meu corpo, e terei de ser sincero quando digo que ele fez o mesmo. A luta foi árdua, mas no final da primeira parte do nosso duelo, eu estava vitorioso. Senti quando a lâmina de Laertes atingiu meu abdômen. Gritei, atingindo com ainda mais força e raiva. A espada de Laertes se perdeu enquanto meu oponente caía no chão, e não demorei para pegá-la e apontar a lâmina em sua garganta. O fio da espada fez escorrer sangue sobre sua pele, e seus olhos se arregalaram quando sentiu o ardor do veneno em minhas veias. Estava na lâmina da espada. O rei é o responsável pela morte do meu pai. Meu tio é um traidor do reino, eu gritei a plenos pulmões para que todos os que assistiam ouvissem. Meu tio gritou de volta, seus guardas se aprontaram para a luta, mas nada mais importava. Com a vingança e o veneno correndo em minhas veias, atravessei o caminho que nos separava e atravessei com a lâmina envenenada. O resto é silêncio.